Alguém decidiu que o ano acabava no dia 31 de dezembro e que no dia 1 de janeiro outro começava. A verdade é que entre as 23h59 e a meia-noite nada muda para além da nossa percepção. Mudou um minuto apenas. Alguém decidiu que o começo de um novo ano era a altura de reflexão e eu decidi aceitar o desafio. Já acabou. Como assim? 2020? Estou velha. E se eu achava que em 2018 tinha sido um ano completamente louco em que eu tinha mudado imenso, 2019 conseguiu superar isso e foi um ano inacreditável para mim. Janeiro foi sem dúvida um mês de contrastes. Eu comecei o ano muito em baixo. Janeiro foi não só o início do ano, mas foi o início de tudo. E embora eu tenha começado com o pé esquerdo, nunca tinha começado um ano tão mal, tão negativa e sentia-me de uma forma que já não me sentia há muitos anos. Comecei a assustar-me. Sentia-me muito perdida, sem vontade de me levantar da cama, sem motivação para nada, sem saber. De repente estava perdida acerca de mim própria. Já não sabia o que é que queria, o que é que gostava, o que é que queria para a minha vida e isso começou-me a assustar muito. Tinha tudo muito a ver também com o facto de eu estar a viver num sítio que não gostava, numa cidade que não gostava. Sentia que estava presa a alguma coisa, sentia muitas más energias naquela altura e isso afetou-me realmente. Eu nunca pensei que o sítio onde eu vivia me podia afetar dessa forma. Quando eu estava a sentir-me da pior forma que me tinha sentido nos últimos anos, tive das melhores notícias e foi sem dúvida a melhor notícia para mim de 2019 de que ia finalmente poder sair de casa, daquela casa e ir para uma casa que se tornou a casa dos nossos sonhos. Numa altura em que nós andávamos à procura de casa em Lisboa, que toda a gente sabe que é um pesadelo em termos de relação qualidade-preço, é muito complicado e nós estávamos a ver a nossa vida andar para trás e sermos obrigados a permanecer na casa onde estávamos durante, se calhar, anos, até conseguirmos encontrar uma oportunidade. E do nada surgiu esta casa e correu tudo tão bem, foi tudo tão rápido, tão repentino e de repente eu numa semana estava em baixo, triste, com vontade de chorar a toda a hora, sem querer sair da cama e na semana a seguir eu descobri que ia viver para o centro de Lisboa, no sítio de Lisboa que eu mais adoro, numa casa linda de morrer e foi tão bom perceber que nunca nada está demasiado mal para não poder melhorar. Isso é algo que eu vou levar para a vida toda. Fevereiro e março foram os meses da mudança. Em fevereiro foi a mudança de casa, a mudança de sítio. Livrámos de muita coisa que tínhamos, mesmo em termos de objetos, tralha que vamos acumulando ao longo do tempo e que nem nos apercebemos e achamos que precisamos, mas no final são só tralhas e nada mais. E eu não vos consigo explicar o quão bom isso foi para mim. Foi quase como se eu estivesse a começar do zero outra vez, a livrar-me de todas aquelas porcarias que me faziam lembrar maus momentos ou simplesmente ocupavam espaço e eu acabava por nunca utilizar porque ficava sempre na esperança de isto pode ser útil, mas nunca era. Ao vir para aqui eu não pude guardar esse tipo de coisas porque não há espaço físico para isso e eu percebi que não é preciso muita coisa para nós vivermos felizes e confortáveis e termos condições. E foi um exercício muito bom e que me fez perceber que nós temos coisas a mais. Março também foi um mês de mudança mais pessoal. Eu senti que estava na altura de começar a cuidar de mim melhor. Eu já estava bem psicologicamente e achava que precisava de cuidar também do meu corpo porque eu há muitos anos que era e sou ainda bastante sedentária, trabalho no computador, não saio muito de casa. Eu precisava de mexer, então decidi inscrever-me num ginásio e sinto que isso também foi muito bom para mim. Eu continuo a não gostar de ir ao ginásio. Eu não gosto de ir ao ginásio, eu não gosto muito de nada que tenha a ver com atividade física, mas eu sei que é bom para o meu corpo e o facto de eu me levantar 2 vezes por semana, ir ao ginásio, estar lá aquela meia hora, 40 minutos, 1 hora, o que for, e voltar para casa e sentir aquele sentimento de missão cumprida que fiz. Que primeiro que tudo já fiz uma tarefa, já concluí uma tarefa no dia, isso dá-me logo muita motivação para fazer o resto do dia acontecer, mas também saber que tirei aquela hora ou aquelas horas do meu dia para dedicar-me a mim própria apenas e a tornar-me mais saudável e mais ativa. E isso foi sem dúvida um dos pontos altos do ano também.
Abril foi um mês de reconexão. Embora naquela altura do ano eu estivesse a sentir muito feliz pelo sítio onde eu vivia, a minha relação, estava tudo maravilhoso, eu sentia que havia uma parte de mim que já há vários anos que estava meio que desligada e eu sentia que andava constantemente sem tempo para nada. E foi só quando eu vi, e isto pode parecer parvo, mas eu juro que é rigorosamente verdade, depois de ver uma série sobre o Picasso, a série acho que é da National Geographic, que chama-se Genius, e depois cada temporada é sobre uma pessoa em específico. Eu vi a segunda temporada, que é sobre a vida do Pablo Picasso, que para quem não sabe, que duvido toda a gente deve saber, é um pintor que, para ser sincera, nunca foi e continua a não ser o meu pintor favorito, mas eu decidi ver e apaixonei-me completamente pela história de vida dele, pela personalidade dele, e ter visto a história de alguém que dedicou a sua vida inteira a um objetivo específico e que viveu para aquilo, se dedicou a 1500%, fez-me perceber que se calhar eu estava a gastar o meu tempo com as coisas erradas. Fez-me parar para pensar, calma, o que é que tu gostas mesmo de fazer? O que é que te arrependerias de não ter feito quando chegasses a velha e que não estás a fazer porque estás a perder tempo noutras coisas quaisquer? Eu comecei a fazer esse exercício, percebi que havia coisas que eu gostava de fazer que andava a adiar eternamente e a gastar o meu tempo com outras que não mereciam assim tanto. E foi então que eu decidi fazer o chamado detox digital, porque eu passava a minha vida no YouTube, a minha vida no Instagram, a ver vídeos ou fotografias de pessoas que não me interessavam particularmente, mas como eu seguia, sentia quase uma ridícula obrigação de ver tudo e acompanhar tudo. É o chamado fear of missing out, estão a ver? Eu sentia-me nervosa quando via na minha lista de subscrições do YouTube um vídeo que eu ainda não tinha visto. E mesmo que o tema não me interessasse, eu sentia que tinha de ver, porque, não sei, é uma coisa estúpida, e a partir do momento em que eu parei para pensar e percebi que estava a sentir isso por causa de vídeos no YouTube, eu percebi que não, calma, isto não está bem, a tua vida não pode ser isto apenas. Então foi aí que eu me pus em frente ao computador e comecei a anular imensas subscrições de canais que eu seguia só porque sim, e deixei de seguir aproximadamente, entre canais de YouTube e contas de Instagram, cerca de 150 pessoas. E eu não vos consigo explicar a liberdade e o quanto o meu dia cresceu. Comecei a ter mais tempo durante o dia, comecei a sentir menos pressão para, não sei, toda a gente fala na questão das redes sociais e de como isso pode influenciar a nossa vida e a nossa saúde mental, e eu no mês de Abril tive essa noção de que realmente isso acontece, que eu percebi, calma, estas horas, estes minutos, estes 15 minutos de vídeo que eu vou perder aqui a ver sobre algo que não me interessa, eu nunca mais vou recuperar estes 15 minutos, portanto vale assim tanto a pena, e eu percebi que não. Então fiz isso e foi mesmo muito bom. Foi também no mês de Abril que eu comecei o meu projeto dos tote bags. Eu já tinha tido a loja online que não correu bem, não teve sucesso absolutamente nenhum, e eu continuava com os sacos vazios cá em casa, com uma vontade de voltar a desenhar e a pintar. Percebi que era algo que eu gostava de fazer e que não estava a ter tempo, como vos disse, então decidi que era uma forma boa de voltar a desenhar, voltar a pintar e ainda conseguir fazer algum dinheiro com isso. E foi um projeto que correu muito bem, que me deu muita alegria, que me deu algum retorno, que vocês gostaram tanto, e foram muito bons os meses em que este projeto existiu. Já terminou, não sei se algum dia voltará, ainda tenho alguns sacos cá por casa, portanto quem sabe eu pinto alguns e vendo outra vez a pintura, o desenho, e isso deixou de ser uma prioridade para mim, e eu passei meses e meses sem pintar, sem pegar num pincel, e foi importante para mim naquele mês de Abril me ter voltado a conectar com esse meu lado. Maio foi sem dúvida, juntamente com janeiro, um dos meses mais importantes para mim em 2019. Eu sinto que foi em maio que eu voltei finalmente a ser a Bárbara que andava perdida há cerca de 3 anos. E tudo por causa de um vídeo, um desafio que eu decidi fazer no YouTube, em que me desafiei a durante uma semana a acordar às 6 da manhã. E isto para algumas pessoas pode parecer parvo, mas foi algo realmente transformador para mim e que me acompanha até hoje, passados mais de 6 meses. Eu toda a minha vida acordei cedo, e isso fazia
parte da minha rotina, parte quase da minha personalidade e era muito importante. E a partir do momento em que eu terminei a faculdade, saí da casa da minha mãe e comecei a morar com o Ricardo, de repente estava a viver com uma pessoa com que eu nunca tinha vivido na vida, que tinha rotinas diferentes das minhas, que gostava de acordar e de se levantar a uma hora diferente, e eu tentei adaptar-me a isso, ele tentou também adaptar-se a mim, nenhum dos dois estava contente e durante 3 anos eu andava a sentia que faltava qualquer coisa, estava constantemente a achar que não tinha tempo para nada, constantemente a achar que estava a perder oportunidades, que os dias passavam muito rápido e não percebia porquê. E eu não vos consigo explicar o impacto que teve para mim a semana em que eu decidi fazer este desafio e acordei às 6 da manhã todos os dias, porque de repente eu voltei a sentir-me eu outra vez. E isto pode parecer exagerado, pode parecer um clichê, mas eu juro-vos que é verdade. Eu durante essa semana acordava tão feliz por acordar antes do sol que às vezes me dava vontade de chorar. E durante aquela semana, e agora só de falar disso me emociona um bocadinho, porque às vezes ser feliz é tão fácil. E eu sei que acontecem montes de coisas na vida que nos fazem ficar tristes e achar que a vida é injusta, mas às vezes basta pararmos um bocadinho para darmos atenção e ouvirmos o nosso próprio corpo, ouvir a nossa cabeça. E eu não estava a fazer isso nos últimos 3 anos. Eu acordava antes do sol e ia dormir depois do sol se deitar. Eu estava acordada 100% do tempo em que o sol estava no céu e isso para mim, eu juro que me dá anos de vida, que me dá felicidade. E isso foi realmente transformador e foi em maio que eu sinto que me devolvi a mim própria. E agradeço imenso ao universo por ter decidido fazer aquela brincadeira que realmente mudou a minha vida. Junho e julho foram os meses dos inícios. Nestes 2 meses eu comecei a fazer muita coisa que andava a adiar há algum tempo e foi mesmo muito bom. Criei o meu podcast Qualquer Dia há muito tempo, que era uma coisa que eu tinha na minha cabeça já há mais de 1 ano e meio na altura. Eu sabia que queria e que iria começar um podcast que era um formato de criação de conteúdos que eu gostava muito e que sentia que já começava a sentir falta, porque vocês sabem que o YouTube cada vez é mais restritivo nos temas que são abordados, a forma como se abordam os temas, e eu sentia que deveria começar o meu projeto de podcast, mas estava constantemente a adiar por medo das pessoas não se ligarem a mim. Acabei por pôr obstáculos a mim própria e fui adiando esse projeto, mas em junho decidi realmente começar e foi sem dúvida dos melhores projetos e das coisas que eu faço com mais carinho atualmente na minha vida. Sinto que tenho ali um cantinho para falar do que bem me apetecer, das formas que bem me apetecer, e o próprio ato de gravar durante meia hora seguida e estar a falar sozinha acaba por dar aso a pensamentos que às vezes estão aqui guardadinhos e que eu não lhes dou muita importância, e acaba por ser quase um exercício de crescimento pessoal que eu acho que é muito fixe e também é um dos motivos que me faz mais gostar de gravar podcasts. Foi também nesta altura que eu decidi encomendar um kit para começar a treinar tatuagens, que também era algo que desde o início acho que foi desde o final do ano passado, queria fazer, queria experimentar, mas tinha receio, estão a ver, a nossa cabeça a pregar-nos partidas, eu fui adiando e no final de junho encomendei o kit, ele chegou, tatuei muitas peles sintéticas, muitas batatas, muitas laranjas, até que no final de julho tatuei pela primeira vez uma pessoa e foi uma sensação incrível. Estava muito nervosa, com medo de fazer porcaria, mas ao mesmo tempo quando terminei foi uma sensação de uau, eu gosto mesmo de fazer isto, estão a perceber? E sinto que foi também um ponto de viragem na minha vida. A partir daquela altura, a minha vida e a minha rotina também se alterou bastante. Agosto e setembro eu sinto que foram os meses de viragem na minha vida. Em agosto fiz 24 anos e o meu aniversário tem sempre uma carga muito pesada para mim, não no mau sentido obrigatoriamente, mas é tipo um lembrete de olha, já passou mais um ano, o que é que andas aqui a fazer? Estás a fazer com que isto valha a pena. E como este ano foi um ano de tantas mudanças internas,
2018 eu sinto que foi um ano de mudanças físicas, geográficas. Saí do Algarve, vim para Cascais, mudei de casa, mudei muita coisa, mas 2019 eu mudei-me a mim. E às tantas o tempo passou e era dia 31 de agosto, eu estava a fazer 24 anos e nem me tinha apercebido que os 23 tinham passado. Isso é algo que nunca me acontece, porque eu tenho muita noção da passagem do tempo e falo constantemente disso, e este ano passou tão rápido que eu, às tantas, tinha 24. E acho que foi assim a primeira vez em que eu passei realmente mal por ter envelhecido um ano, estão a perceber? E em setembro foi o mês em que eu comecei a tatuar pessoas, realmente a tatuar ao público, e isso foi provavelmente a coisa que aconteceu durante este ano que mais me tirou das minhas zonas de conforto. De repente comecei a ver o meu tempo muito mais ocupado, uma nova rotina, de repente que eu não soube lidar bem, não me soube organizar, ainda estou a aprender. Tinha pessoas a entrar-me em casa e eu a ser obrigada e confrontada com: tens de falar com esta pessoa, tens de socializar, tens de a deixar confortável. Foi algo que eu nunca fui boa a fazer, sempre estive no meu canto, e por isso é que também nunca me dei bem em trabalhos de atendimento ao público e que fui muito infeliz a fazer isso. Então, de repente, estar a fazer isso novamente, claro, num formato e num contexto completamente diferente, mas foi algo que me deixou muito desconfortável. Não é bem desconfortável é a palavra certa, mas que eu creio que seja uma questão de hábito e ainda não me habituei a 100%, mas sinto que estou muito melhor, muito mais à vontade. E depois também gerir todos os nervos e as expectativas de estar realmente a desenhar no corpo de uma pessoa, saber que não posso cometer erros e que aquele desenho vai ficar ali para sempre. É algo muito enervante, muito estressante, que implica muito do nosso amor, do nosso carinho, da nossa dedicação e também da nossa humildade. Aceitar os meus próprios erros, avisar as pessoas de: olha, desculpa, mas espero que tenhas a noção de que eu ainda estou a aprender, ainda há muita margem de erro, isto que eu fiz não está perfeito, mas eu espero que tenhas essa noção e pronto, percebem? Confrontar-me com os meus erros e mostrá-los às pessoas, para mim tem sido uma grande aprendizagem e eu tenho tido uma sorte gigante por haver pessoas dispostas a meterem-se nas minhas mãos, a irem dispostas a ficarem com uma tatuagem que não é perfeita, e eu agradeço imenso a toda a gente que eu já tatuei. Muito obrigada pela oportunidade, porque tem-me feito crescer imenso, tem-me feito descobrir uma paixão, tem-me trazido tanta coisa boa que eu só posso estar agradecida. Outubro e novembro foram sem dúvida os meses das viagens, que é algo que eu amo fazer. Infelizmente não tenho tido ao longo dos últimos anos ou da última década dinheiro para fazer, e este mês fiz 2 viagens, o que para mim é fantástico, ainda por cima foi uma a seguir à outra, então ainda teve assim um impacto maior. Em outubro fui com o Ricardo e a família dele ao Canadá, fomos conhecer a parte da família dele que eu ainda não conhecia, fui a um continente, a um país que eu não tinha qualquer tipo de ligação nem de conhecimento, vi coisas muito diferentes, realidades e dinâmicas muito diferentes daquilo a que eu estou habituada e que eu já conhecia em toda a minha vida. Vi paisagens de tirar a respiração, vi a coisa mais linda que eu vi na vida, que foram as cataratas do Niágara. Eu estive ali e até hoje eu arrepio-me só de pensar naquilo que vi e parece quase que foi um sonho. Estão a perceber? Aquilo foi tão bom, foi tão lindo que eu até hoje paro para pensar e é do género: eu estive nas cataratas do Niágara. Não parece real porque foi tão maravilhoso que às tantas parece bom demais, e foi sem dúvida uma das viagens mais enriquecedoras e melhores que eu já fiz na vida. E ainda mal eu tinha recuperado a viagem ao Canadá, que foi super intensiva e cansativa. No final de novembro estava a ir de viagem novamente com 2 das minhas melhores amigas de sempre para Barcelona, e foi a primeira vez que eu fiz uma viagem assim com amigas, que não fossem viagens
visitas de estudo e foi uma viagem muito especial, não só porque adorei Barcelona, não estava à espera de gostar tanto, é uma cidade maravilhosa, linda de morrer, com montes de coisas para ver, muito variada e eu adorei isso, mas mais especial que isso para mim foi realmente a oportunidade de matar saudades, de me reconectar com aquelas duas pessoas que me acompanham desde que eu sou criança, que cresceram comigo e que infelizmente estão mais longe ou os nossos horários não são compatíveis, então ter aquela semana para estar com elas 24 horas por dia, estar a falar o tempo inteiro, tanto que fiquei rouca quando a viagem terminou, foi muito especial mesmo e é uma viagem que eu vou guardar para sempre no meu coração porque sinto que fez muita diferença. E se aquelas duas pessoas para mim já eram especiais, hoje em dia são ainda mais porque nós com os anos mudamos muito e às vezes é assustador e eu acho que é por isso que amizades se perdem, porque as pessoas mudam inevitavelmente e deixam de estar juntas todos os dias como na escola e não são dadas as oportunidades para que se fale sobre essas mudanças de caráter, de opiniões, de valores morais, que às vezes as pessoas não têm de ser todas iguais para se darem bem, têm de dar oportunidade para falar sobre o assunto e aceitarem-se apesar das diferenças. E eu sinto que esta viagem foi isso para nós as três e foi muito, muito, muito especial. E chegamos a dezembro, que foi o último mês do ano, que é para mim sempre o mês da família e da retrospectiva. Eu tirei este mês para voltar para o Algarve, como sempre, que é a minha casa e será sempre a minha casa. Estive com a minha família, foi muito bom porque eu agora que estou longe acabo por não os ver tantas vezes e foi bom estar com todos novamente. E também tirei tempo para estar com os meus amigos que ainda lá estão. Foi um mês de reconectar e de recarregar baterias emocionais para começar 2020 da melhor forma. E a minha família e os meus amigos são a coisa mais importante da minha vida, então poder ter tirado este mês de dezembro para estar com toda a gente, eu tive com praticamente toda a gente e isso para mim é muito, muito, muito importante. Ter almoços e jantares de família no Natal já é minimamente esperado e há anos e anos e anos e não me lembro quando é que foi a última vez em que eu tive um jantar, um almoço com a minha família toda, sem ser em épocas festivas ou sem ser na casa dos meus avós, estão a ver? Tipo, irmos todos a um restaurante ou algo assim, que pode parecer uma coisa tão simples, era algo que nós não fazíamos há décadas e isso aconteceu este mês. E foi tão bom e tão especial para mim, até porque foi uma coisa espontânea, o que torna tudo ainda mais bonito e perceber que realmente a vida é sobre as pessoas que nós coletamos ao longo do tempo e saber cuidar dessas relações. Eu tenho descuidado um bocadinho com as minhas amizades principalmente e sinto que em dezembro me redimi um bocadinho e eu espero que em 2020 eu melhore ainda mais nisso porque ninguém quer estar sozinho, sempre. Ninguém quer acabar a vida sem ter coletado alguns amigos e familiares e amores. Portanto, o mês de dezembro foi um mês de dar valor a isso. Este ano foi sem dúvida um dos anos mais especiais da minha vida. Foi um ano em que eu sinto que realmente me tornei adulta. Foi um ano muito bom, não sei mais o que dizer, sinto que este vídeo já está gigante, peço desculpa, mas é bom fazer estes exercícios, por mais que poucas pessoas possam ter chegado até aqui, isto é importante nem que seja só para mim, para eu me relembrar. E todos os vídeos de retrospectiva do ano que eu fiz desde que comecei o canal, eu volta e meia vou vê-los porque comparar-nos connosco próprios, com as nossas versões do passado, é uma das melhores maneiras para evoluirmos e para nos tornarmos pessoas melhores. Portanto, este tipo de vídeos, este tipo de registros é muito importante, pelo menos para mim é. E eu acho que toda a gente deveria fazer, nem que seja apontar num caderno tudo o que acham que aprenderam ou como foi o ano, para depois verem no ano a seguir. Porque nós obviamente estamos embebidos na nossa realidade e as coisas vão acontecendo aos poucos e nós não nos apercebemos. E às tantas passa um ano e nós sentimos que não aconteceu nada. Mas quando paramos para analisar realmente tudo o que aconteceu durante o ano, percebemos, uau, eu fiz tanta coisa, aconteceu tanta coisa boa, tanta coisa má, mas eu cresci, eu evoluí e é importante não estarmos estagnados para sempre. E este ano eu sinto que dei um pulo que precisava, que cresci, que amadureci.
e que a partir de agora vão acontecer muitas coisas boas. Espero que sejam muito felizes e até o próximo vídeo, porque agora, a partir de agora é que vai ser.